Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Exatamente 8 horas em ponto. Vocês sabem que eu sou um pouquinho, não obsessivo, mas gosto, né, de estar sempre no horário. Sejam bem-vindos mais uma vez e nesse nosso divã. Então eu gosto sempre de estar no horário em respeito a vocês que também estão aí do outro lado. Boa noite, pessoal. Márcia, Rejane, sejam bem-vindos. Ana Patrícia, olá, Rejane, tudo bem? Sinara, tudo bem, meu anjo? Karine, minha irmã, tudo bem? Que sempre me acompanha, dá muita força para mim. Felipe, Solange, a Belinha, boa noite a todos, legal. É isso mesmo, né, Márcio? Eu sou muito compromissado com os meus horários. Então, quando eu atendo, meus pacientes até assustam, porque eu atendo tão em cima da hora que quando eu atraso 10, 15 minutos eles reclamam. Mas eu prefiro assim. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, eu vou introduzir aqui falando dessa live que eu ia fazer com o Matheus Ceará, que na verdade faz parte de um projeto meu de misturar neurociência com várias áreas. Então, eu tenho um projeto de fazer neurofilosofia com uma filósofa que está em andamento, neuroespiritualidade, neurociência da felicidade, aí eu pensei num humorista. Então, na verdade, eu quero fazer com que esses profissionais, essas pessoas dessas áreas, com a experiência prática deles, a gente faça uma interface com a neurociência. Então, quando o Matheus trouxer a experiência de vida dele, ele é de conhecimento público, que ele passou por um quadro depressivo, por um quadro de estresse, e quando ele começar a falar que o humor, que a alegria, que fazer o outro sorrir, foi um remédio para ele, eu vou fazer uma relação com o que acontece no cérebro, por exemplo, quando a gente sorri. Então eu ia fazer essa primeira live com ele. Ele se interessou muito, ele falou, cara, genial isso daí, tô dentro, mas infelizmente, por questões de agenda dele, ele foi chamado às pressas lá no SBT para fazer a gravação do programa, não estava programado, e claro, a prioridade dele é o contrato que ele tem com a SBT. Então assim que tiver uma nova data, a gente vai estar falando. Boa noite todo mundo, boa noite a todos, hoje vai ser imperdível. Inclusive seria o tema que eu programei antes de ter essa live com o Matheus Ceará, que é um tema muito importante, muito interessante, que sem dúvida nenhuma é, em relação à frequência, a quantidade de perguntas que eu mais recebo todos os dias. Se você usa medicamento, se você conhece alguém que usa medicamento psiquiátrico, se você tem dúvida quando usar, quando não usar, essa live é para você, chame essa pessoa. Eu vou dar aqui 2 minutinhos enquanto eu recebo as pessoas, porque essa live definitivamente você vai entender quando é que se toma um medicamento psiquiátrico e por quanto tempo se toma um medicamento psiquiátrico. Essa dúvida é a mais frequente no nosso consultório e as pessoas o tempo inteiro estão perguntando isso, né? Doutor, eu já estou usando 2 anos meu antidepressivo. Será que já não está na hora de eu suspender? Eu estou bem. Qual é esse critério? Por que em alguns pacientes a gente usa 1 ano? Por que outros pacientes nós vamos falar 3 anos? Por que em outros casos nós vamos falar a vida inteira? E é interessante, tudo bem, pessoal? Boa noite, vamos entrando. Estou fazendo uma introdução aqui do tema. Falei a respeito aqui do Matheus Ceará, que ele não pôde vir, mas ele vai estar com a gente, tá? Oi, Cláudia, tudo bem? Depois você faz essa pergunta quando a gente estiver falando para eu não esquecer, tá bom? Então, pessoal, as pessoas elas acham o seguinte, e às vezes eu até brinco no consultório com o paciente. O paciente fala assim, doutor, mas por que 1 ano? Por que 2 anos? Por que a vida inteira? Aí eu respondo assim, vem cá, essa resposta não é porque eu gostei ou não gostei da sua cara, não. Não é assim. Peraí, deixa eu ver, você tem cara de 1 ano. Você tem cara de 1 ano. Pronto, você vai usar 1 ano. Você tem cara de 2 anos. Você vai usar 2 anos. Gente, não é assim. Existe uma ciência por trás dessa informação. E hoje eu vou revelar para você. Então, com certeza vocês vão ter mais paz de espírito em relação a medicamento psiquiátrico.
Primeiro, se você precisa ou não. E segundo, se você precisar, você ter tranquilidade, paz em relação ao tempo que você precisa usar o medicamento, tá bom? Verônica, tudo bem, Verônica? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos a todos. Então, gente, hoje, para que vocês possam entender essa questão do medicamento psiquiátrico, eu trouxe 2 casos clínicos. A Marina e o Paulo. E vocês vão entender porque eu tive que trazer esses 2 exemplos no nosso divã. Então hoje o nosso divã, olha, Verônica, eu tomo desde sempre e não tenho nenhum problema com isso. Vamos falar disso, Verônica, tá? Eu acho que essa é a situação de muita gente. Então, por que eu trouxe 2 casos para o nosso divã? Para vocês entenderem perfeitamente a dinâmica do tempo de tratamento. Então, meia hora eu vou falar 20 minutos de um, 20 minutos de outro, e no final a gente faz essa conclusão. E no final aqui vocês vão estar dando aula de medicamento psiquiátrico, tá bom? Então, gente, eu vou começar com a Marina. Seria interessante se vocês puderem tomar nota de alguma coisa, porque na verdade o nosso divã é uma aula que eu dou para vocês e aprendo muito com vocês também quando a gente começa a trocar experiência aqui, tá bom? E falar nisso, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar. Um outro projeto meu, que provavelmente semana que vem ele vai começar, ele vai ser em forma de palestras no YouTube. Então, eu já estou desenhando esse modelo, eu já estou desenhando essa temática e nós vamos começar uma série de palestras no canal do YouTube, tanto para assistir ao vivo, quanto para ficar lá gravado e vocês poderem acessar quando vocês quiserem, tá bom? Então, não vai ser esse formato do divã, mas nós vamos, porque eu não vou ter como interagir com vocês, mas eu vou ter como desenvolver um pensamento ao longo de 40 minutos, de 50 minutos. Muito bem, eu gostaria de obter o nome do seu livro, Dr. Belinha. Eu tenho 2 livros. Um chama Uma Luz no Início do Túnel. Ele está disponível gratuitamente aí na minha bio do Instagram. E o outro chama A Fórmula, Desenvolvendo Cérebros Extraordinários, que está disponível para comprar também no meu site. Os 2 você encontra no meu site, tá bom? Eu acho que a maioria das pessoas entraram. Molga, tudo bem, Molga? Tudo bem, gente? Vamos entrando e vamos começar, tá? Então, pessoal, eu vou começar com a Marina. Uma moça de 19 anos de idade, solteira, sem filhos, morava com os pais e ela tinha iniciado a faculdade de publicidade. Então vamos imaginar, deitada no nosso divã, uma moça de cabelos longos, 19 anos, solteira, sem filhos, acabou de passar na faculdade de publicidade e mora com os pais. O que será que a Marina tem para nos contar? Eu vou revelar para vocês uma curiosidade. Quando o paciente entra na minha frente, eu faço esse exercício. Mas faço esse exercício baseado no que eu vejo do paciente, da postura dele, se é uma mulher, se está de batom, se está bem cuidada. A aparência é importante, a postura corporal é importante. Se ela está arqueada, se ela não está arqueada, se ela está hiperestimulada. Então eu costumo aproveitar este primeiro contato visual para imaginar o que elas têm. Bom, como vocês não têm o contato visual, a gente começa a contar a história. Ou pelo menos eu começo a descrever. O que ela começa a história dela falando da infância e não do momento atual. E eu acho interessante o paciente quando começa a falar da infância para chegar no momento atual. A Marina fala que sempre foi uma criança comunicativa, risonha, que tinha facilidade de fazer amigos, era uma das mais populares da turma, inclusive isso durou na sua infância, pela sua adolescência. Diz que não deu muito trabalho aos pais, nem aos professores, sempre manteve uma média boa na escola em termos de notas, nunca repetiu de ano, e por muitas vezes era exemplo ali diante as outras crianças e aos outros adolescentes. E aí ela fala o seguinte: doutor, minha vida começou a mudar quando eu comecei a namorar aos 17 anos de idade. Ela conheceu um rapazinho no colégio e começou a namorar o rapaz aos 17 anos de idade. Lembra lá na live anterior que eu disse que
a partir do momento que começa a surgir demandas na nossa vida, vai ser exigido da gente maturidade emocional. E é muito comum esses primeiros conflitos na fase do adolescente surgir, porque ele não tem isso tão desenvolvido. Onde é que está no cérebro essa região da maturidade emocional? Vocês se lembram da minha live anterior? Vocês captaram, anotaram? Eu sei que é um termo técnico e ninguém tem, né, a obrigação de saber. Mas é o lobo pré-frontal, é essa região aqui. E no adolescente ainda ela não está desenvolvida. Então é por isso que os adolescentes têm muitas crises. Por isso que eles passam por vários conflitos, porque eles não têm maturidade emocional para a demanda que está surgindo na vida dele. Porque uma coisa é só eu estudar, outra coisa é eu estudar, ter que passar de ano e administrar um relacionamento. Outra coisa é eu estudar, ter que passar de ano, administrar um relacionamento e o vestibular está chegando. Eu tenho que escolher uma profissão, eu passo ou eu não passo, entendem? E ele não tem tanta maturidade para isso. Então, a Marina era mais uma adolescente, ou pelo menos no final da adolescência, que começou a namorar aos 17 anos de idade. E aí ela fala, doutor, eu namorei durante 1 ano e após 1 ano ele terminou comigo. Sem grandes motivos. Ele falou que estava próximo de fazer o vestibular, que queria fazer o vestibular em outra cidade, e ele achou melhor terminar. E aí ela fala. Ao longo desse último ano, então, porque foi 2 anos isso, eu tô tendo dificuldade para voltar ao meu normal. Então vamos lá. Ela começou desse período de hoje. Há 2 anos atrás ela começou a namorar. Há 1 ano ela terminou o namoro. E nesse último ano da vida dela, ela fala pra gente: eu não estou conseguindo voltar ao normal, doutor. Por isso que estou aqui. Então essa é a Marininha que está na nossa frente, que está no nosso divã. Vamos imaginar uma moça de 19 anos de idade, com seus cabelos longos. Ela deita com a gente, uma faces depressivas, um olhar entristecido. E aí a gente descobre que até essa questão do namoro, a vida dela estava dentro de uma normalidade. E aí a partir desse namoro começou conflitos, começou ansiedade e com o término alguma coisa aconteceu. Esta coisa aconteceu ao ponto dela falar assim: doutor, nesse último ano eu não consigo voltar ao meu normal. E aí ela fala, no início, logo após o término, estava bem forte. O que estava forte, Marina? Doutor, eu chorava o dia inteiro, eu não tinha ânimo para nada, eu não tinha energia, eu não dormia, eu comecei a ganhar peso, comer demais, de repente eu comecei a perder peso. Veja bem, pessoal, vocês acham que nesse início o que ela estava sentindo era compatível ou não com a experiência de vida dela? Vamos lá. Quero começar a ver a participação de vocês. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, após o término de namoro, será que é esperado essa dor de cotovelo? Esse sofrimento que a pessoa quer morrer? As noites insones? Será que é esperado? Será que naquele momento essa menina só estava no luto? Como diz a Eliane, sensação de abandono? O que vocês acham? A gente poderia falar nesse momento que ela tinha depressão? Karina, sim, é como um luto. Regiane, sim, é como um luto. Perfeito. A Tânia, sim. A Molga, luto do término. A Rosane, achei muito. A Luciana, né? Acho que sim. A Eliane, sim. Pessoal, veja então como às vezes não é tão simples, porque quem achou muito? A Rosane, ela, para a percepção dela, ela poderia achar muito. Mas olha que interessante. O luto é um sentimento que é individual. Não tem como a gente dosar o luto.
Vai ter gente que vai passar um dia, 2 dias, na semana seguinte já está no boteco de novo, com os amigos no cinema, entrando no Tinder, conhecendo novas pessoas. Depressão, acho que não, a Rejane. Tudo bem? Você que foi lá no meu consultório, oi, São, tudo jóia? Então, vocês têm razão, vocês entenderam perfeitamente todas as lives que a gente tem falado aqui. A Marina, primeiro que foi um namorado que terminou. Ela não me falou detalhes, mas vamos dizer que ela foi abandonada, que ela foi largada, que ela foi deixada. Ou seja, ela tinha sentimentos que não foi correspondido. Isso dói muito. Isso machuca muito. Então é normal, tá? O que não está normal aqui nesse caso? O que chama a nossa atenção no caso da Marininha? Vamos ver se vocês acertam, se eu posso dar o diploma de psiquiatra para vocês. Oi, Gil. Vamos lá. O que está aqui estranho no caso da Marina? Eu vou dar uma dica. Tá? Ah, Karine, minha irmã, a permanência do sofrimento. Dói mesmo. Gente, tem 1 ano que a Marina terminou seu relacionamento. A Sinara perdurar por muito tempo. A Caroline emagrecer também. Passado o tempo ela não melhorou. O tal normal que ela busca. 1 ano. Exatamente. A dimensão muito longo. Tudo isso, pessoal. Tudo isso é a questão temporal, a questão da intensidade, a questão da dimensão, a questão da intensidade. Ou seja, 1 ano já era esperado para a Marina estar melhor. Ela mesmo diz, doutor, no início era muito mais forte, mas até hoje não tenho ânimo para nada. Minhas amigas me chamam para sair e eu não vou. As coisas que me davam prazer agora eu não tenho mais. Olha o que ela fala, não vejo graça em mais nada. Não tenho energia nem para sair da cama. Faço tudo por obrigação, porque tenho que fazer. Meus pensamentos são péssimos. Fico pensando só em coisa negativa, que tudo vai dar errado. Não consigo nem pensar no meu futuro. Doutor, depois que eu terminei, eu perdi 15 quilos e não consigo me recuperar. Vou para a cama às 2 horas da manhã e acordo às 6h30 para ir para a faculdade. Não está errado? Isso aqui não está estranho. Não está fora de lugar isso aqui. Está fora de lugar. É isso que chama atenção. Então vocês entenderam, já falaram aí, depressão. Por que a Eliane falou de depressão? Porque já está desproporcional, já está fora do contexto, já está atrapalhando a vida da Marina. A Marina já está tendo prejuízo funcional, já está trazendo sintomas que fazendo com que a Marina perca a sua expectativa do futuro. Isso é uma das coisas clássicas da depressão. Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: a Marina está triste ou a Marina está depressiva? Podemos dizer que é só uma tristeza normal? Ou vocês acham que elas já têm o diagnóstico da doença depressão? O que vocês acham? É a primeira discussão que eu queria fazer com vocês. Depressão e autoestima lá embaixo. Ótimo, perfeito. Porque ela também tem um aspecto psicológico importante, que é da baixa autoestima. Depressão, depressiva, depressão. Vera, tudo bem? Depressão. Molga, depressiva, por muito tempo, perfeito. Ela no mínimo já vem há 6, 7 meses depressivas. Ana, voltar à autoestima e sair. Esse seu recado aí nós vamos falar lá no final, quando a gente for falar do que a gente vai fazer com ela, tá bom? Depressiva, isso mesmo, pessoal, vocês entenderam. Então, estamos diante de uma menina de 19 anos de idade que está com depressão.
E a gente percebeu que foi o primeiro episódio depressivo dela, não foi? Ela vivia bem até os 17 anos de idade, uma vida normal, começou a se relacionar e teve esta crise depressiva. Bom, quando eu pergunto para ela se ela usa alguma droga, se ela tem alguma doença, ela fala que não. Quando eu pergunto sobre os familiares, ela fala, doutor, meu pai, ele faz tratamento para depressão há mais de 5 anos. Então tem uma genéticazinha na Marina também. E em relação às causas da depressão dela, quais que vocês acham que pode estar em jogo na depressão da Marina? Será que são aspectos genéticos? Será que são aspectos psicológicos? Será que tem aspecto ambiental? Será que é uma associação desses 3 fatores? Quais são os fatores mais importantes que vocês acham que estão relacionados com a depressão da Marina? Isso é muito importante na hora da gente propor a ajuda para a Marina. Não é verdade? Nas minhas lives também eu tenho falado muito disso. Que a doença ela é uma soma de fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Biopsicossocial. Exatamente, Karina. Mas, Karina, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses 3 fatores, qual que você acha que é o mais importante para ela? O bio, o psico, o social? A Eliane falou, genética. Ó, porque ela lembrou do pai que está em tratamento para depressão. A Vera, carência emotiva. Opa, a Vera está trazendo um aspecto psicológico. A Mara, ambiental, porque teve a questão do término do relacionamento. Perfeito. Perfeito, vocês. Então a Marina, ela tem os 3 componentes na gênese, na origem da depressão dela. É difícil até a gente falar qual é o mais importante. Mas provavelmente ela tem um componente genético, psicológico e ambiental. E aí aqui vai o primeiro segredinho para vocês da doença. Por isso que eu falei para vocês anotarem. Gente, normalmente, as primeiras crises depressivas na vida de uma pessoa, ela vem em decorrência de fatores ambientais importantes, grandes perdas, lutos, crises financeiras, fatores psicológicos e nem tanto genético. Às vezes nem é preciso ter o genético. Normalmente tem. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que normalmente a primeira crise ou as primeiras crises depressivas vêm em decorrência de grandes problemas na vida. Ah, não é possível que um namorado que termina com a menina de 17 anos de idade é um grande problema na vida. Essa menina não sabe nada da vida. Para ela é. Para ela é um gravíssimo problema. Na idade dela e na maturidade dela, sim. Não é? Então não adianta eu, no auge dos meus 42 anos de idade, entreguei minha idade, hein? Julgar que uma menina de 17 anos está passando por problema nenhum porque o namorado terminou com ela. Não. Para ela é. Então, isso aqui é um aprendizado para vocês. Anotem aí. As primeiras crises, isso vai ser importante. As primeiras crises depressivas vêm em decorrência de grandes problemas na vida. A pessoa até vinha bem, e aí acontece algo grave, algo sério, e aquilo funciona como um gatilho para desenvolver a depressão. E aí vocês podem me perguntar, doutor, por que então diante do mesmo problema, alguns deprimem e outros não? E aí eu dou um exemplo. Vamos pegar uma mãe que perde filho. É a maior dor que um ser humano pode ter na Terra. Eu nunca vi dor maior do que uma mãe que perde um filho. E quando eu falo mãe, não estou falando pai não, hein? É mãe mesmo. Pai sofre e tal, mas a mãe parece que se enterra junto com o filho perdido. E aí eu te pergunto, o mesmo fator ambiental aconteceu para as duas mães. E aí não tem amor maior ou amor menor, né? Não tem problema maior ou menor para as duas pessoas. Por que uma mãe entra em depressão e a outra mãe supera o luto? Aí são os fatores psicológicos.
Essa mãe provavelmente tem uma estrutura, um arcabouço psicológico melhor do que essa. A Marininha provavelmente entrou em depressão, porque ela passou por um fator ambiental de crise e provavelmente o psicológico dela, o arcabouço psicológico dela não estava legal. Muitos de vocês falaram de baixa autoestima. Provavelmente ela também tinha essa questão da baixa autoestima. Tá? Muito bem. Entendemos a composição da depressão da Marina. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Marina está lá na nossa frente. Entendemos toda a dinâmica dela. Nós vamos medicar ou não? Respondam aí para mim. Vamos dar um antidepressivo para a Marina ou não? O que vocês acham? Podem opinar, podem falar à vontade. Sem medo de errar. Aqui não tem erro. Tem umas que não aparece o nome, eu não sei. Doutor, tem a ver com temperamento? Sim. Belinha, vamos. A Karina, sim, tem que medicar. A Mara, sim. A Molga, sim. Eunice, ok, sim. George, sim. Solange, sim. Ou seja, Sinara, parabéns. Sim, tarja vermelha. Rosane, sim. Nossa, tô me enquadrando em tudo isso daí. Calma, Eliane. Sim. Cláudia, calmante e terapia. Seria o antidepressivo, né, Cláudia? Acho que você quis dizer com calmante. Fala, grande Marco Paulo. Boa noite, meu amigo. Então, pessoal, todos vocês foram unânimes enquanto à necessidade da medicação. E eu acho que vocês são dignas de parabéns. Por que vocês todos foram unânimes em relação à necessidade da medicação? Porque nós diagnosticamos o problema da Marina. Anote aí. Um medicamento psiquiátrico, ele só é indicado para um transtorno psiquiátrico. Primeiro eu preciso diagnosticar, depois eu trato. Medicamento psiquiátrico não é para qualquer queixa. Medicamento psiquiátrico não é para resolver o sintoma. O medicamento psiquiátrico é para tratar uma doença. Por isso que primeiro eu preciso saber se está doente. Entenderam, então, como é que eu fui levando vocês passo a passo? Eu apresentei o caso dela, nós diagnosticamos o problema dela, e aí ficou fácil de vocês entenderem a necessidade do medicamento. Porque todos vocês viram que ela estava dodói. E justificava o tratamento. Então, a primeira coisa, estamos ou não doentes? Às vezes não é tão simples, vamos precisar de um profissional. E não tema, se você estiver doente, precisa tratar. Precisa tratar. O medicamento, nesses casos, ele compõe o tratamento. Ele não é a única ferramenta. E às vezes também não é nem a mais importante, a depender da causa. A Rosane falou, terapia seria essencial também, uma outra pessoa também falou de terapia, a Solange falou junto com o exercício físico. A Eliane, estou sentindo a dor dela à medida que você fale. Eu sei que você está passando um problema parecido, Eliane. A ideia do divã é essa. Saber o diagnóstico nosso, saber como buscar ajuda, saber como ser ajudada. Então, você vai ver que no final aqui do quadro da Marina, você vai ter uma luz que vai dar uma direção para você ou para vocês. O tema é medicamento, viu, Soraya? Eu tenho que até escrever aqui, né, deixar fixo aqui embaixo. Quanto tempo eu uso um remédio, se é necessário usar um remédio. Então, chegamos à terceira conclusão. Ela precisa de um medicamento, ela precisa de uma terapia, ela precisa de um estilo de vida saudável, como falaram aqui da atividade física. Mas vamos focar hoje no medicamento, ok? Porque o tema é medicamento. Por quanto tempo nós vamos tratar a Marina? Pronto! Cheguei na pergunta do tema da live de hoje. Meu Deus, foram 28 minutos para a gente chegar na pergunta
que não quer calar. Vamos ver quem acerta isso daqui. Quanto tempo a gente precisa dar de antidepressivo para Marina? Boa noite, Marli. Os florais é bom? Excelente. Coadjuvante também. Então, tudo que você puder fazer para a saúde mental é bem-vindo. Vamos fazer uma yoga? Vamos tomar o floral? Vamos fazer atividade física? Vamos tomar um antidepressivo? Tudo é importante, tá bom? Medicamento vai tirá-la do fundo do poço, a Márcia. Eita, Leia! Gente, presta atenção. A Leia falou 1 ano. A Daiane, de 1 a 2. Gente, vocês são estudantes de medicina, alguma coisa assim, é? Essa pergunta é de prova do Enem. Depende da reação dela. A Soraya, eu tomo há anos, nem penso em parar. Tem que ir avaliando a cada mês. 6 meses, de 6 meses a 2 anos. 1 ano, doutor. Mas, Molga, essa pergunta eu não sei responder. É isso que nós vamos falar aqui, Molga. Depende da resposta dela. Vamos ver como ela reage com o tempo. 6 meses. Bem, depende como ela vai aceitar o tratamento. Perfeito. Até ela conseguir um equilíbrio. Eu tô registrando algumas respostas de vocês, porque vai ser muito importante. Ó, até ela resgatar o equilíbrio, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende dela. O acompanhamento que vai determinar, aí é a hora de vocês anotarem. Para vocês entenderem definitivamente essa resposta que muita gente tem dúvida. Antes de falar do tempo do tratamento, é importante vocês entenderem como a depressão evolui no tempo na vida de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa que tem a primeira crise depressiva na vida, ela nunca teve depressão, como a Marina, e ela está tendo seu primeiro episódio depressivo. Vocês sabem qual é a chance dela ter a segunda crise na vida, depois desse primeiro? 50%. 50%. Ou seja, uma pessoa que tem uma crise depressiva uma vez na vida, ela tem 2 caminhos a tomar. 50% de chance dela ter uma segunda crise e 50% de chance ela não ter nunca mais depressão. Ok? Uma pessoa que tem a segunda crise depressiva na vida, ela tem 70% de chance de ter a terceira. A pessoa que tem a terceira crise depressiva na vida tem mais de 90% de chance de ter a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Conclusão disso, a depressão é uma doença que tende à cronicidade. A depressão é uma doença que tem um risco de se tornar crônica. E o que eu quero dizer com crônica? Repetitiva, recorrente ao longo do tempo. 50% dos pacientes vão desenvolver, 50, 40 vão desenvolver a forma crônica. Os outros vão ter uma crise e nunca mais. A Cláudia, eu já tive 5 vezes e já fui ao fundo do poço. Tá aí. O exemplo da forma crônica da doença. Viu, Cláudia? Porque a depressão é uma doença que tende a ser por episódios recorrentes. Não fique com medo, Cláudia. Você vai entender tudo aqui depois dessa live. Vai ser libertador para você. Um outro detalhe, pessoal. As crises tendem a ser cada vez mais graves, mais intensas e mais duradouras. O que eu quero dizer com isso? Não brinque com seu tratamento. Depressão é uma doença que a gente tem que levar a sério. Se o seu médico falar 1 ano, 2 anos, 5 anos, a vida inteira, é por causa disso. É essa ciência que está por trás
do tempo de tratamento. Uma coisa é eu tratar uma paciente com uma crise na vida. Outra coisa é eu tratar um paciente com a terceira crise na vida. A chance de cronificação dessa aqui é uma. A chance de cronificação desse aqui já praticamente cronificou. Então, o tempo de tratamento está relacionado ao tempo de doença que você tem. Está relacionado ao número de crises depressivas que você já teve. Está relacionado aos fatores envolvidos, como genética, seu estado psicológico e os fatores estressores. Mesmo sendo tratada na primeira vez, pode ser recorrente? Sim. Sim. 50% de chance de ser a segunda crise, de ter a forma recorrente. Aí eu complemento a sua pergunta. Cleia, não dá para saber o seu nome aqui. Calma, gente. Vocês que estão falando, tô lascada, assustador, calma. Isso é para gerar consciência em vocês. Primeiro, para vocês perceberem a dimensão da doença. E segundo, para vocês terem paz em relação ao tratamento. Quando vocês conhecem e percebem que a doença tem esse comportamento, aí você fala, meu Deus, eu preciso usar o remédio? Pronto. Assim como um diabético. Por isso que as pessoas falam, doutor, eu estava bem, eu deixei de tomar um remédio e entrei na crise depressiva de novo. Pronto, agora você já sabe por quê. Porque essa pessoa desenvolveu a forma recorrente da doença. E ela não pode deixar de tomar um remédio. Nesses casos, ela não está dependente do remédio. Ela necessita do remédio. Assim como o diabético precisa da insulina. O cérebro da pessoa ela deprime. Pode fazer o que você quiser. Pode ir para a praia, pode arrumar namorado, pode comprar um carro, pode trocar de casa. Gente, é físico. É cerebral. Claro que tem todas as outras formas de ajudar a saúde mental. E aí eu retorno ao caso da Marina. A Marina tem a chance aqui de ir para os outros 50%, ok? Está aqui, a nossa querida Marina. Como é que nós vamos fazer para diminuir o risco de cronificação da doença na Marina? É isso que eu vou falar agora, Cláudia. Como a neurociência pode ajudar? A primeira coisa, a Marina tem que entender que ela está dodói e que ela precisa de um tratamento sério. Esse tratamento sério vai ser multifatorial, vai ser multidisciplinar. Se a gente quer empurrar a Marina para os 50% de nunca mais ter depressão na vida, ela vai ter que ter uma consciência plena de seu tratamento. E aí ela vai usar o antidepressivo. O tempo adequado na primeira crise é de 8 meses a 1 ano. Ela vai ficar bem com 2 meses. E qual será a tendência da Marina? Desistir do remédio, abandonar o remédio, porque ela já vai estar bem. Bem, entre aspas, quimicamente bem. É o que centenas de milhares de pessoas fazem com seus tratamentos. Quando a Marina interrompe o tratamento dela com 2 meses, o que ela está fazendo? Ela está se empurrando para a cronificação. Ela está se jogando nos braços do segundo episódio. Vocês entenderam a importância dessa live? Vocês entenderam a dinâmica séria desse tipo de tratamento? Então, quando eu falo para Marina, Marina, pelo amor de Deus, usa o medicamento 1 ano. Por que isso tudo, doutor? Anote aí. Quanto mais tempo você passa bem, menor é o seu risco de recaída. Quanto mais tempo você se mantém
recuperado, menor é o seu risco de recaída. Por isso que eu trato humano. Só que não é só medicamento. Vamos para fazer uma terapia, Marina? O mesmo para a ansiedade, não é? Isso também serve para a ansiedade. É uma doença que tende a ser crônica, vindo em crises. E aí a gente vai pegar a Marininha, vai explicar isso tudo para ela. E vai falar assim: Marina, o remédio é importante para equilibrar seu cérebro. Mas vamos atuar na causa da sua depressão para você nunca mais ter isso? Vamos fazer uma terapia? Vamos melhorar a sua autoestima? Vamos melhorar a confiança em você? Vamos melhorar a segurança que você tem em você? Você não precisa de ninguém, Marina. As pessoas estão na sua vida para te acrescentar, não para te completar. Você pode viver uma vida muito feliz sozinha, Marina. Agora, se tiver alguém, bom também. Vai ser ótimo. Mas e se não tiver? Bom também. É isso que nós vamos tratar com a Marina. Vamos fazer a Marina ir no nutricionista? Ela tá magrinha, ela perdeu 15 quilos. A Marina, eu não sei se vocês repararam, tá dormindo 4 horas por noite. Ela tá indo 2 horas da manhã e acordando 6h30. Gente, isso por si só é depressivo. Ela não dorme. Vamos arrumar o sono da Marina. Então, vocês estão entendendo o que é um tratamento para uma depressão? Vocês estão entendendo como a gente tentar melhorar essa evolução na depressão? Para que essa pessoa não tenha mais depressão na vida? Não adianta só tomar o remédio. Não adianta só fazer a terapia. Não adianta só dormir bem. É um complexo. A Caroline, tem gente que não gosta de terapia. Verdade, Carolina, tem gente que não se adequa à terapia. O que eu sugiro na hora da terapia? Primeiro, tem várias correntes, pessoal. Tem terapia cognitivo-comportamental, tem as correntes humanistas, tem as correntes existencialistas. Então, tem terapeutas e terapeutas, não no sentido de bons e ruins, mas no sentido de empatia. Então, eu sempre sugiro o seguinte: experimente. Vá. Se não gostou, não conclua que a terapia é ruim. Não deu certo aquele encontro. Tente uma outra. Vá por uma outra corrente. Pergunte para o médico, pergunte para alguém, para um psicólogo de correntes. Você entendeu? Ela é muito importante. Meditar. Tenho falado aqui todas as minhas lives de meditação, o tanto que é importante. Então falamos por quanto tempo nós vamos tratar a Marininha e em relação aos outros tratamentos que nós vamos estimular a Marina. Se a Marina fizer o papel de casa dela, daqui a 1 ano, ela vai estar ótima. Ela vai chegar pra gente e vai falar assim: doutor, eu sou outra pessoa. Lembram que eu falei para vocês que a depressão é uma oportunidade da pessoa se transformar? É uma oportunidade da pessoa deixar coisas do passado que estavam fazendo ela, inclusive, deprimir? Por exemplo, se a Marina volta ao normal, se a Marina volta a ser quem era, volta a menina com uma baixa autoestima, volta uma menina insegura, volta uma menina dependente da opinião dos outros. A gente não pode fazer com que a Marina volte a ser quem era. A Marina tem que sair, tem que nascer dessa depressão uma outra mulher. Só assim ela estará mais protegida da recorrência das depressões. Entendem? Como é que a gente pode interferir nessa evolução? Então, independentemente do número de crises que você teve, ou que você já está, ou alguém conhecido que você conheça, sempre é possível interferir nessa evolução. Você utilizando de todas as ferramentas. Então, Cláudia, você falou do seu 5º episódio. Se você intensificar toda essa dinâmica da saúde mental, vai usar remédio sim. Vai usar, vai ter que usar. Porque cronificou. Psicoterapia, meditação, alimentação,
atividade física, sono, yoga, espiritualidade. Isso é um desenvolvimento interno. Com isso, você que está no 5º episódio pode controlar muito bem a sua doença e viver absolutamente normal. A gente diz com remissão dos sintomas. Para que vocês possam entender melhor. Oi, Jamerson, tudo bem? A live vai ficar gravada. Olha que legal, entre aspas, mas no sentido de mostrar para vocês, o Paulo. Eu vou resumir o quadro do Paulo para vocês entenderem. Paulo, 55 anos de idade, divorciado, 3 filhos, servidor público e mora sozinho. Quando ele deita no nosso divã, ele falou assim, gente, eu tô aqui porque eu preciso saber por quanto tempo eu tenho que tomar esse remédio que o psiquiatra me deu. Foi a pergunta do Paulo. Ele marcou uma consulta com a gente para saber quanto tempo ele precisa tomar um remédio. Gente, isso aqui é todo dia e toda hora. Vamos lá. E o Paulo, ele fala que esse antidepressivo que ele está usando nos últimos 2 anos. Ele tem 2 anos de uso de antidepressivo. E foi um período que ele começou com sintomas depressivos importantes, melancolia, tristeza, desânimo, pensamentos negativos. O psiquiatra, à época, fez o diagnóstico de depressão e deu o antidepressivos. Ele fala que tentou usar vários, mas que no final ele deu certo com o último que ele estava utilizando, que é algo absolutamente comum também, tá, pessoal? Quando perguntei se ele estava bem, ele me respondeu assim, estou uns 70% bem. Ainda sinto um pouco falta de energia e prazer. A minha vida é praticamente trabalhar e ir para casa. Não pratico esportes, eu gostava de fazer isso, e nem sair com as minhas filhas. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você já fez tratamento psiquiátrico antes? Você já teve crises depressivas no passado? Por que a gente faz essa pergunta? Agora vocês sabem. Vocês entendem agora por que o psiquiatra faz essa pergunta do passado de vocês? Porque eu quero saber em que nível que está a doença. Eu quero saber se era o primeiro episódio ou se já cronificou. Porque isso vai determinar a minha conduta. Inclusive a resposta para a pergunta dele. Tchan, tchan, tchan. E eu fiz essa pergunta para ele. O Paulo estava 2 anos usando antidepressivo. Paulo, você já teve tratamento, você já teve depressão anterior? Ele respondeu, sim. A minha primeira crise de depressão foi aos 24 anos de idade. Após perder meu primeiro emprego. Lembram que normalmente as primeiras crises depressivas vêm em decorrência de grandes fatores estressores, grandes problemas na vida? E passar por muita necessidade. Fiz um tratamento na época, mas abandonei com 5 meses quando me senti melhor. Isso, a história do Paulo é de centenas de milhares de pessoas. Aos 42 anos de idade, após o divórcio, tive outra crise depressiva. Muito mais forte do que a primeira. Porém, essa eu levei mais a sério, doutor. Eu fiz terapia e tomei remédio por 5 anos. O médico me deu alta e pediu para eu cuidar da minha vida, no sentido de estilo de vida. Porém, há 2 anos, sem motivo aparente, comecei a ter depressão de novo. Lembram que eu falei que a depressão vai enfraquecendo a resistência do cérebro? Por isso é que o 3º, o 4º, o 5º episódio depressivo nem precisa de causa. O cérebro sozinho começa a apagar. Porque esse cérebro vai ficando mais vulnerável a ter crises depressivas. E ele procurou o psiquiatra dele, que iniciou de novo o medicamento, e ele está na nossa frente. Além disso, Paulo é diabético, faz uso de insulina, porém não faz a dieta adequada, sedentário, diferente da Marininha, ele está com sobrepeso,
não faz uso de drogas e parece que tem um histórico familiar porque ele fala que 2 irmãs dele faz tratamento psiquiátrico. Bom, eu acho que vocês entenderam perfeitamente a diferença entre o Paulo e a Marina. O Paulo teve a sua primeira crise depressiva aos 24 anos de idade, depois aos 42 anos de idade e aos 53 anos de idade ele se encontrava na terceira crise depressiva dele. E ele pergunta pra gente, por quanto tempo eu tenho que usar um antidepressivo? Paulo, minha resposta, não vamos pensar nisso agora não. Porque eu evito falar remédio pela vida toda, porque a pessoa pode nos surpreender pela mudança de estilo de vida. Paulo era diabético. Paulo não estava fazendo a dieta. Sabia que uma das causas da depressão dele pode ser exatamente essa diabetes dele mal controlada? Porque a diabetes mal controlada inflama o cérebro, leva as pessoas a terem sintomas depressivos. Sabia que o excesso de peso tem relação com a depressão? Então veja bem, vamos estimular o Paulo? Fala assim, Paulo, de fato você vai precisar usar o antidepressivo por muitos anos. E aí a gente explica isso para o Paulo. Paulo, olha só, você está na terceira crise depressiva. Você tem 90% de chance de ter a quarta. Não vamos brincar, não? Vamos jogar sério o jogo? Vamos? Então você vai usar um remédio, de novo, por pelo menos 5 anos. 6 anos, 8 anos. Esquece isso, Paulo. Não tenha crise com isso. E aí uma coisa importantíssima para falar para vocês. O medicamento antidepressivo ele é seguro para isso, pessoal. Ele foi desenvolvido para que se precisar usar a vida inteira, você pode usar, sem crise. Não vai machucar o seu fígado, não vai machucar o seu rim, não vai provocar Alzheimer no futuro. O antidepressivo é uma molécula segura para uso contínuo. Para esses casos. Vocês entendem agora? Porque quando o laboratório pensa no desenvolvimento de um antidepressivo, ele leva isso em consideração? Que existirá pessoas que vão precisar usar esse remédio a vida toda. Então ele não pode causar câncer, ele não pode causar diabetes, ele não pode causar hipertensão, ele tem que ser seguro. Então vai ter pessoas que vão usar 1 ano, vão ter pessoas que vão ter que usar 3 anos, vão ter pessoas que vão ter que usar a vida toda. O Paulo é um caso interessante, porque a gente pode testar o Paulo. Teve gente que respondeu aqui atrás assim, a depender da evolução, a depender da resposta, a depender do acompanhamento. Cara, perfeito. A Rose, eu assisti uma reportagem que esses remédios fazem mal à saúde, é verdade? Depende do remédio, Rose. O tarja preta, sim. Eu não sei se você assistiu minha live quando eu falei de psicotrópicos. Os psicotrópicos, eles não são tudo igual, tá? Então você tem remédios mais complicados e você tem remédios mais seguros. Nem todos os psicotrópicos são iguais. E eu estou falando especificamente de uma classe chamada antidepressivos. Quando bem prescrito, quando usado por um profissional competente, você não precisa ter medo, tá bom? Outro tipo de remédio é diferente, tá? Tomo um antidepressivo e minha memória está péssima. Pode ser 2 coisas. Pode ser de fato a escolha do antidepressivo, e é importante você retornar ao médico e se queixar disso, ou pode ser ainda da doença não controlada. Um dos sintomas que a depressão ainda está ativa é o prejuízo da memória. Então, às vezes a pessoa está achando que é o efeito colateral do medicamento e na verdade ainda é um sintoma da doença. O contato com o seu médico, a evolução com o seu psiquiatra, dá pra gente perceber isso, tá bom? O antidepressivo afeta a memória? Os antidepressivos mais modernos, muito pouco, tá, Daiane? Os tarjas pretas, sim. Tarja preta não é antidepressivo, pessoal. Rivotril não é antidepressivo, diazepam não é antidepressivo, frontal não é antidepressivo. Isso são calmantes. Antidepressivos são tarjas vermelhas. Fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, venlafaxina. Tá bom? São classes diferentes de medicamentos. Então, o Paulo estava inserido nesse contexto.
de ser tornado crônico a depressão dele. E aí é que é a chance da gente interferir definitivamente na vida do Paulo. Citalopram é um antidepressivo. De propor um tratamento completo para o Paulo. Primeiro nós vamos falar para o Paulo que ele vai usar o medicamento indefinidamente, sem prazo. E aí nós vamos falar o seguinte: Paulo, vamos tratar seu diabetes? Vamos fazer uma dieta, vamos perder peso, vamos cuidar do seu sono, igual a gente fez com a Marina. E aí eu concordo com muita gente que diz aqui que vamos acompanhar o Paulo, mas por anos. Por anos. Quem sabe ele surpreende a gente? Quem sabe ele fala: doutor, mudei tanto a minha vida. Primeiro eu virei um atleta. Eu agora corro meia maratona. Eu medito. Pratico yoga. Sabe aquela diabetes? Tomo insulina todo dia, minha dieta é perfeita. Durmo muito bem. Estou fazendo terapia. Eu tinha um problema com a minha ex-mulher no meu divórcio que até então não tinha resolvido. E aí a vida vai. Então eu acho que vocês entenderam bem essa questão do por quanto tempo tomar o remédio. O que está por trás dessa resposta? A doença. Como ela está na vida da pessoa. Tá? Deixa eu responder algumas pessoas aqui. Pondera e Ancitec são antidepressivos? Eles viciam? O Pondera sim. Antidepressivo não vicia. Antidepressivo é tarja vermelha. Antidepressivo nós usamos porque precisamos, não porque somos viciados, tá bom? O Ancitec não é antidepressivo, ele é um remédio para ansiedade só. Depressão é hereditária? Sim, minha mãe era depressiva, minha irmã esteve internada, meu filho com 16 anos teve depressão. O seu nome não está aqui, só está um nome assim, mas ela tem o componente da genética, tá, meu anjo? Genética, o psicológico e o ambiental. Queratina, só no coelho. Duloxetina é antidepressivo? Sim, tarja vermelha, antidepressivo. Enxaqueca tensional é depressão? Não, são duas doenças diferentes, mas que uma piora a outra. A depressão piora a enxaqueca e a enxaqueca piora a depressão, mas são duas doenças diferentes. Boa noite, Vitória, tudo bem? Por que alguns neuros e cardios prescrevem antidepressivos? O ideal não seria encaminhar para o psiquiatra? Molgo, o antidepressivo pode ser utilizado para vários diagnósticos, não só a depressão. Então, os cardiologistas utilizam muito porque eles recebem muito transtornos de ansiedade. Os neuro tratam enxaqueca com antidepressivo. Então, não estranhe. Os antidepressivos podem ser utilizados para vários diagnósticos. O reumatologista utiliza para fibromialgia. Os ginecologistas utilizam para transtorno pré-menstrual. Então é normal isso, tá bom? Porque acho que não viverei sem minha amiga sertralina. Oi, Gil! Porque talvez você tenha a forma crônica da ansiedade. Todas as vezes que você tira o remédio, a ansiedade volta. Assim como um diabetes. Se o indivíduo parar de tomar a insulina, a glicemia sobe. E aí, Gil, não é que você é dependente da sertralina. Você precisa da sertralina. Não é uma relação de dependência, é uma relação de necessidade. Você indica algum fitoterápico para ansiedade? Eu gosto muito do Calman. Ele é um fitoterápico. Calman com N no final, tá? Márcia, minha gastro me indicou. Qual, Márcia? Eu não vi aqui. Meu pai teve quando ainda eu era criança. Depressão? Se for, você tem um componente genético. Gente, a bariátrica pode ser a causa da depressão? Gente, o Matheus ia falar isso aqui hoje, mas ele vai voltar. Gente, quem tem a genética para depressão, mais do que ninguém precisa se cuidar. Eu não sei se vocês lembram da minha live sobre a teoria dos elos enfraquecidos. Se a tua genética é o seu elo mais fraco, você vai compensar aonde? No estilo de vida. Ok? Para tentar manter a sua genética sob controle. Gente, está encerrando, eu tenho 30 segundos aqui, mas podem depois mandar as perguntas ali no Instagram, nos comentários ali do post, tá? Que eu respondo todo mundo lá. O lítio também tem uma ação antidepressiva, mas ele é mais um estabilizador de humor. Então, eu queria me despedir de vocês, estou com 30 segundos aqui.
Existem Gláucia, antidepressivos engordas, mas também tem antidepressivos que não engordam. É possível mudar sim, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Instagram. Vamos juntos, uma boa semana e se protejam. Um grande abraço, boa noite.